Renato Gaúcho sendo Renato Gaúcho. O assunto do vídeo de hoje é mais forte do que ele, né? Ele não consegue, cara, ele não consegue. Dá o like no vídeo aí. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar os contrapontos àquilo que foi dito, né? As incongruências contidas naquele discurso. Discurso velho, batido. Dá o like aí, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 380 mil inscritos por aqui. Inteligência artificial é um negócio que você ouve falar muito, né? As IAs chegaram, estão dominando. Se eu dissesse que você pode aprender tudo isso em uma semana, é possível? É possível. É um curso gratuito, a jornada de inteligência artificial da hashtag Treinamentos. Você vai entender como essas principais IAs do mercado vão poder te ajudar a ser muito mais produtivo, vão ser muito úteis no dia a dia, por exemplo, da tua empresa, né? Ferramentas poderosas, ChatGPT, Gama, Copilot, Bagi, todas elas disponíveis, e você vai aprender como elas funcionam, como você pode direcionar tarefas mais complexas, mais repetitivas para essas plataformas, e aí você foca naquilo que é mais importante, é otimização de tempo. Então presta atenção, de 14, eu estou pegando as datas certinhas aqui, você quer dominar as principais inteligências artificiais do mercado? De 14 a 17 de julho vai rolar esse curso gratuito, você não paga nada, sempre às 7h30 da noite, então você já se programa, é um horário legal para todo mundo, você já conseguiu voltar, de repente já está em casa, vai poder acompanhar. De 14 a 17 de julho, 7h30 da noite. Como é que faz? É apontando a câmera para o QR Code aqui e se inscrevendo ou entrando no site também, que eu deixei na descrição para garantir a sua vaga, porque, obviamente, as vagas são limitadas. Beleza? Uma semana para aprender tudo sobre as IAs, para crescer na sua carreira, vale muito a pena essa dica, tá bom? Muito bem, Renato Gaúcho, na véspera do jogo contra o Al Hilal, entrevista coletiva, foi mais uma vez Renato Gaúcho. Renato Gaúcho tem um traço característico ali da persona, né, do Renato, do CNPJ, do treinador Renato, que é o seguinte, as coisas vão bem, ele consegue uma sequência de resultados, ele está no hype, aí ele quer surfar esse hype, se vendendo como algo maior do que ele realmente é. Eu acho o Renato um grande treinador, mas o que ele faz aqui, infelizmente, né, é de novo deixar essa vaidade falar muito alto e tal, e se colocar no patamar dos principais treinadores do mundo. E eu acho que ele não está nesse patamar dos principais treinadores do mundo. Acho que ele é um dos principais treinadores do Brasil. Eu acho que ele já tem bons trabalhos feitos no Brasil. É um treinador que sim estuda os seus adversários, apesar de se recusar a assumir isso muitas vezes, a admitir isso muitas vezes. Então, né, vamos lá. Vamos ver o que o Renato disse aqui. Renato sendo Renato mais uma vez. Abre aspas. Eu gostaria que um treinador desses de fora viesse treinar um time no Brasil e dar resultado. A imprensa brasileira não valoriza os treinadores brasileiros. Queria ver um gringo fazendo o trabalho que estou fazendo no Fluminense. Mas, quando é um brasileiro, essa é a realidade. Eu gostaria de estar em uma temporada em um grande clube na Europa e eles virem treinar o Fluminense patinho feio e dar resultado. Aí você vai ver o que é bom. Tem que valorizar o treinador brasileiro. Se as pessoas não me valorizam, eu tenho que me valorizar. Sempre dou resultado. Alguma coisa devo ter. Fecha aspas. Tá. Tem muita coisa aqui pra gente... Muita coisa pra gente discutir aqui. Eu não sei nem por onde eu começo. Vamos lá. Ele faz um... Ele traz uma análise aqui que é a seguinte, olha, o que ele está querendo dizer, o que está embutido na fala é o seguinte, olha, esses treinadores que vocês elogiam pra caramba, lá fora, os Guardiola da vida, os Klopp da vida, eles fazem isso porque lá tem muito dinheiro. Eu faço isso aqui em clube arrebentado, em clube com menos dinheiro, o que não é verdade necessariamente. Ah, eu sempre dou o resultado, também não é verdade. Então vamos lá, se a brincadeira é essa, é falar de dinheiro, o Renato vivia dizendo que, antes de assumir o Flamengo de 2021, no qual ele fracassou do principal objetivo, né? O Renato vivia dizendo, não, quando eu tiver um orçamento de 200 milhões na mão é outra história, eu não tenho um orçamento de 200 milhões. Aí ele foi para o Flamengo de 2021.
maior orçamento do futebol brasileiro, um dos maiores do futebol sul-americano e tudo mais. Aí, beleza, Renato, o problema era esse, né? Você precisava ter um orçamento como esse nas mãos. Então você vai ter um elenco, um dos mais caros do continente. Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Felipe Luiz, Diego Alves. Esse era o elenco, né? Pô, vai ganhar Brasileiro, Libertadores e tudo mais. Vice da Libertadores pro Palmeiras, vice do Brasileiro pro Atlético Mineiro, eliminado na Copa do Brasil, demitido. Então dizer, sempre dou o resultado, não é uma verdade. Grêmio de 2021, próprio 2021, primeiro semestre, Rafinha, Diego Souza, Douglas Costa depois chegou da saída do Renato, mas estava ali no processo. Caiu na fase preliminar da Libertadores. E não dá para dizer que o Grêmio tinha o maior orçamento do continente, é verdade, mas tinha bons nomes, nomes fortes, né? Caiu cedo no gauchão. Então, dizer que sempre dá resultado, não é assim. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe como é difícil trabalhar no futebol brasileiro. Passar uma mensagem de que só chega aqui no Brasil e dá resultado o treinador que pega clube com orçamento alto também não é verdade. Juan Pablo Vojvoda, você já ouviu falar, Renato Gaúcho? Vojvoda, técnico do Fortaleza. Vojvoda chegou em 2021, tá aí até hoje. Hoje, 2025, ele vive o pior momento do trabalho. Mas o trabalho como um todo é um trabalho excelente. Botou o Fortaleza pela primeira vez na história na Libertadores com muito, podia usar mais algumas vezes o muito, menos dinheiro que potências do Rio, de São Paulo. Tem um jogo coletivo, tem um jogo ofensivo, tem uma marca, tem uma característica de jogar. O trabalho do Fortaleza como um todo, excelente. Técnico estrangeiro. Então, assim, você vai pegando os exemplos e vai vendo que a fala do Renato ela é muito frágil. Ela é uma fala para convertidos, isso eu não tenho a menor dúvida, né? É uma fala para tentar se valorizar de alguma forma, vender o próprio peixe, até aí, cara, cada um tá do seu papel. O Renato tá do papel dele de valorizar o dele. Eu tô do meu papel de analisar e ver se concordo ou não com a fala do Renato. Eu não tenho discordância automática da fala por ter sido proferida por A ou por B. Isso não me importa. Eu não gosto do personagem do Renato. Me cansa essa personagem, cansa muito essa personagem. Mas tudo bem, beleza. Isso não vai fazer a minha avaliação do trabalho do Renato ser distorcida. O dia que eu tiver que fazer rasgados elogios como fiz a estratégia montada por ele, idealizada por ele, com méritos dele para vencer a Inter de Milão, eu chego aqui, faço o vídeo e rasgo o verbo. Tá tudo certo. No dia que esse personagem cansativo, mais uma vez me provocar essa fadiga mental, aí lá vou eu ter que fazer o vídeo sobre isso. Então, o Renato tá no papel dele e eu tô no meu. E o Renato tem esse traço, né? É muito característico do Renato. Quando as coisas estão indo bem, o Renato quer surfar aquela onda, ele sobe o tom, a vaidade fica lá em cima. E muitas vezes ele faz isso no meio da temporada e no final da temporada ele fica sem argumento. No final da temporada, o que a gente não deseja que aconteça, evidentemente, a gente não quer que isso aconteça do Fluminense de forma alguma. Acho que seria muito bom ver o Fluminense chegar longe, bater uma final de Mundial, quem sabe ser campeão. É ótimo para o futebol brasileiro, mas é o jeitão do Renato. É o jeitão do Renato que quer se vender como alguém que dá resultado sempre. E que os estrangeiros... Eu já ouvi esse papo tem uns 15 anos. Lembra? Quando o Santos foi para a final do Mundial contra o Barcelona e começou o debate. Não, eu quero ver o Guardiola trabalhar aqui no futebol brasileiro. Eu quero ver o Guardiola dar resultado aqui no futebol brasileiro. A gente pode usar a mesma lógica para o Renato Gaúcho. Renato, eu quero ver você dar resultado na Série B do Campeonato Brasileiro. Por que você não pega, com todo respeito, o Coritiba, que hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense, que caiu no ano passado, no ano do centenário, tem estrutura, tem um estádio maravilhoso, o Novo Horizontino, um trabalho emergente, né, de novo ali beirando o G4 da Série B, o Clube do Remo, né, depois que o Daniel Paulista foi embora. Por que você não pega um trabalho como esse? Por que essa lógica tem que valer para o Guardiola, para o Klopp e para o Ancelotti e não tem que valer para o técnico do Fluminense? O Fluminense, quando o Renato fala de patinho feio, aí também é muito discurso motivacional para vestiário, né? Ele fala muito para convertido em mercado interno. Óbvio que ele está trabalhando essa temática na preparação do Fluminense para os Jogos do Mundial. Olha, disseram que nós éramos o patinho feio. Tá bom. Dos times que passaram para as oitavas, o Fluminense tinha o menor orçamento. Nesse aspecto, beleza, pode pegar a personagem do patinho feio. Agora, no contexto do futebol brasileiro, não é.
Desculpa, um elenco que tem Fábio, Thiago Silva, Joe Arias, Germancano, Ganso, esse time não é patinho feio do futebol brasileiro. Desculpa, Renato, patinho feio do futebol brasileiro, na Série A do futebol brasileiro hoje é o Sport. Esse sim, com muitas dificuldades para se medir contra essa galera poderosa do futebol brasileiro. Com muito mais orçamento. Esse é patinho feio, sem dúvida. Então, sabe, não bate. E aí, vamos entender essa lógica do argumento do Renato? Tipo assim, então o Guardiola, para ser exaltado, ele tem que fazer um mega trabalho num clube inferior, num clube pequeno. Aí, de fato, a gente vai ver quem é o Guardiola. Eu vou trazer aqui para minha realidade, para minha carreira. Vamos lá, na minha carreira, eu como locutor esportivo, olhando para a história dos grandes locutores, eu vejo que o maior de todos em tamanho, repercussão, né, reverberação daquilo que falava, marca, foi o Galvão Bueno. O Galvão Bueno, ele teve a felicidade de estar no lugar certo, na hora certa. Veja, a junção de dois elementos muito poderosos gerou essa grande carreira que o Galvão teve. Ele estava num veículo muito gigantesco, um canhão de audiência na época, né? O mercado hoje mudou, mas na época, 90% da audiência, do bolo publicitário, enfim, monopolizando os principais eventos esportivos, os grandes eventos, todos estavam lá. E, ao mesmo tempo, o locutor, que era a voz desses eventos, era talentosíssimo, criativo, genial, né, com uma marca própria, com identidade, com personalidade, com contundência nas críticas e tal. Então, meu amigo, foi o vento perfeito. E o Galvão Bueno virou o que virou, pela competência dele, pela estrutura que tinha. Se o Galvão Bueno tivesse, vamos lá, sem querer ser deselegante com nenhuma empresa, vamos lá, se ao invés de estar na Rede Globo de televisão, no auge da Rede Globo, o Galvão Bueno estivesse na TV Alesp, na TV Câmara, ele não teria os grandes eventos para narrar, ele não teria uma grande estrutura tecnológica também, porque, né, hoje outras grandes empresas se equiparam e até superam a Globo nesse sentido, mas naquele período, né, a Globo tinha a melhor imagem, a melhor tecnologia, o melhor áudio, né, enfim, a possibilidade de ter os seus repórteres ao vivo em qualquer lugar do mundo era muito mais difícil, muito mais custoso fazer isso, e a Globo tinha estrutura para fazer, saía sempre na frente de todo mundo nesse aspecto. Se o Galvão não tivesse tudo isso à disposição, ele seria o que foi? Eu respondo a você com absoluta certeza, não. E nós teríamos perdido um potencial gigante de um profissional assim, muito fora da curva, muito absurdo. Isso vale para o Luciano do Vale, isso vale para tantos outros. Foram o que foram porque tiveram grandes eventos, porque eram foda do que faziam, monumentais, monstros sagrados e, evidentemente, tiveram estruturas à disposição. O grande narrador, ele é marcado pelos grandes eventos, né? A Copa do Mundo, a Olimpíada, a Champions League, o Brasileirão, a Libertadores, aquilo que marca, aquilo que é relevante, que é importante. Se o Galvão Bueno, com todo respeito, estivesse narrando a Série A2 do Campeonato Paulista, ele não atingiria o nível de relevância que atingiu e nós teríamos um talento desperdiçado. Isso vale para os treinadores também, meu Deus do céu. Um treinador como o Guardiola, tendo um elenco de um Barcelona à disposição, um elenco de um Bayern de Munique à disposição, de um Manchester City à disposição, ele vai ter todo o potencial dele explorado. Meu Deus... meu Deus do céu, é difícil. Às vezes eu tenho que respirar, eu sei, eu preciso ter paciência, eu estou apenas numa condição de dar a minha opinião, e a minha opinião não é verdadeira, absoluta, definitiva, dono da verdade. Não, eu sei, é só uma opinião. Mas é que às vezes são coisas que gritam como obviedades para mim, e eu não sei se, sabe, eu precisava gastar 5 minutos do vídeo fazendo uma explicação de algo que, para mim, pelo menos, é muito elementar, muito básico do básico, sabe? Então, vamos lá, Renato. Se o dinheiro está lá, se os maiores clubes estão lá, se o treinador brasileiro é tão capaz assim,
Por que não entregam um projeto multibilionário como o do Paris Saint-Germain e do Manchester City, para falar dos emergentes, para falar do time onde o Guardiola está hoje, na mão de um técnico brasileiro? Por que será, Renato? É preconceito? É cegueira? Me explica assim, porque eu queria entender. Né? Por que, Renato, que a gente foi atrás de um técnico estrangeiro para a seleção brasileira 10 anos atrás, 15 anos atrás, isso não era cogitado. Como assim, um técnico estrangeiro? As pessoas foram se rendendo. Por que será, Renato? Por quê? Tenta me explicar. Por que isso aconteceu? Por que mundo afora? E aí não é só para você não dizer que é um complexo de vira-lata do brasileiro que não valoriza o brasileiro. Então vamos lá, Renato. Mundo afora, tá? Europa, Ásia, mundo afora. Dentro da própria América do Sul, tem técnico argentino a 3x2, técnico português pra caramba, técnico colombiano. Por que não tem brasileiro, Renato? De relevância. A Arábia Saudita fez um puta investimento. Você vai pegar o Al Hilal hoje. Fez um baita do investimento dos principais clubes, nomes, jogadores brasileiros. O teu adversário de hoje tem o Malcom, tem o Marcos Leonardo, tem brasileiros lá. Não entregaram um time para um técnico brasileiro na Arábia Saudita. Vê se o Al Hilal tá na mão de um técnico brasileiro. Vê se o Al Nassr tá na mão de um técnico brasileiro. Não entregaram um. Jogador brasileiro tem um monte. Não entregaram um. Fora do Brasil hoje, técnico brasileiro com destaque, que eu me lembre, André Jardine no América do México. Numa liga, assim, importante. A Liga Mexicana tem muito dinheiro. Muito dinheiro, uma liga forte também. Um cara. E português vem toda hora, meu amigo. E Argentina, então, nem se fala toda hora. A eliminatória aí, até a última data FIFA, salvo alguma mudança que eu não tenha lembrado, 10 seleções, 8 com treinadores argentinos, um boliviano, que era o Villegas lá, que continua lá na Bolívia, e o Ancelotti. Nenhum brasileiro. Mas enfim, que fosse o Dorival mantido. 8 argentinos. Copa América, a última Copa América, na qual o Brasil foi muito mal, das 4 seleções que chegaram à semifinal, 3 tinham técnicos argentinos. Peraí, Renato, então não é você mira o canhão dizendo que nós não valorizamos o que é nosso. O mundo, então, não está valorizando o bom, fantástico trabalho dos treinadores brasileiros. Então, o mundo está errado. O mundo está de ponta cabeça, o mundo está virado. O mundo errou, e nós somos os fantásticos. Eu não consigo me enxergar assim, Renato. Eu acho que quando todo mundo está indo numa direção e só você está ali teimando em ficar naquela direção, pode ser, eu acho que existe uma forte possibilidade, até matemática, né? Uma questão de lógica, de você estar errado. Tem 99% das pessoas indo para uma direção e você está ali naquele 1% quase solitário, indo para o outro lado. Será que não tem uma possibilidade assim alta, considerável, de todas aquelas pessoas estarem certas e eu estar errado? Mas o Renato tem essa dificuldade, muitas vezes cegado pela vaidade ou pelo interesse na valorização do personagem. Eu acho que é muito isso. E é isso que está embutido nessa fala. Eu lamento, assim, eu acho que isso é ruim, acho que o Renato não precisava disso, né? Essa coisa meio falastrona, meio arrogante. Cara, curte o bom momento do Fluminense, o trabalho maravilhoso. O trabalho do Renato no Mundial é muito bom. O Renato é muito bom treinador, mas o Renato se coloca num patamar que ele não alcançou, que ele não atingiu como técnico. Pode ser que ele atinja, não descarto isso não, mas ele não, trocar de lugar com o Guardiola, sabe? Porque é isso, ele não tá citando o nome, mas é isso que ele tá dizendo, pega o Guardiola, bota aqui, bota eu lá e vamos ver quem vai fazer melhor. Desculpa, Renato, não dá, meu velho, não, sabe? Parece muito descabida essa comparação, na minha modesta, na minha humilde opinião, mas o seu trabalho no Mundial é excelente. O seu trabalho e o trabalho do Fluminense, e torço muito para ver o Fluminense na semifinal e passando pelo Al Hilal. Acho que vai ser muito duro também o confronto, bem difícil, mas vejo condições do Fluminense passar, porque o Fluminense tem um bom treinador, tem um treinador muito bom no seu banco de reservas, mas que não é necessariamente aquilo que ele acha que é, na minha humilde opinião, ok? Muito bem, o que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Boa sexta-feira para todo mundo, boa sorte para o Flusão logo mais. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau!